Olá, turminha! Estamos aqui mais uma vez e dessa vez vamos falar de história, tá? Só que o nosso momento vai ser dividido em dois, certo? Porque a história ela é muito intensa e extensa também, tá? E vamos dividir com nossa companheira, nossa amiga Tia Rafaela, certo? A história ela dá continuidade. Vejam que semana passada trabalhamos o quê? Expansão marítima, certo? Foi ótimo, muitas curiosidades, muitas perguntas. E hoje vamos dar continuidade à expansão marítima. Só que vem agora as grandes navegações. Estão preparados? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, que eu gostaria que vocês acompanhassem. Livro de História, página 95. Vamos lá, peguem os livros. Pronto? Pegaram os livros? Então agora vejam. Página 95. As grandes navegações. As grandes navegações foram movidas por uma associação de interesses entre os reis, a burguesia e a Igreja Católica. Então, vejam, as grandes navegações, olha o interesse que estava envolvido. Os reis, a burguesia, que era a parte rica, e a Igreja Católica, que sempre queria em busca de novos adeptos à sua religião, certo? Para entendermos o sentido das grandes navegações ocorridas no século XV e século XVI, é preciso analisarmos toda a conjuntura do início dos tempos modernos. Nesse período, a Europa sofreu grandes transformações. No plano econômico, intensificaram-se as relações comerciais, as especiarias, como? Lembram das especiarias? Como a canela, a pimenta, o cravo. Lembram que cada um tinha um peso, que cada um custava ouro e cada um tinha o seu valor e o seu significado para que serviam? Pronto, isso vimos aonde? Na expansão marítima. Então vamos continuar. Eram largamente apreciadas na Europa, eram cultivadas, apreciadas e desejadas na Europa. Os navios dos comerciantes geoneves e venezianos carregavam esses produtos no Oriente e os distribuíam no continente europeu, obtendo lucros extraordinários. No plano social, uma classe de mercadores, a vida de lucros e de poder, consolidavam-se com a burguesia. O plano político, a Europa, durante a Idade Média, estava dividida entre os senhores feudalgos, nobres que possuíam grandes extensões de terra e os poderes eram apenas decorativos. Já a partir do século XIII, a burguesia, por razões econômicas, aliou-se ao rei para combater a nobreza feudal, daí possibilitando o surgimento dos estados nacionais. No século XV e XVI, navegar era uma tarefa muito arriscada, principalmente por mares desconhecidos. E vocês lembram que a gente falou no nosso outro encontro que com o passar do tempo, com grandes navegações que deveriam continuar com essa expansão que houve, eles procuraram modernizar as embarcações para que elas ficassem mais rápidas, com mais modernidade e segurança também. Na época, o medo era muito comum dessas grandes navegações. Eles saíam com medo, devido à falta de conhecimento e por causa da imaginação. Como eles não sabiam realmente para onde iam, eles não tinham um caminho certo, eles iam em busca de novas terras. Então, eles ficavam com medo do que eles poderiam encontrar. E a sua imaginação criava muita coisa, inclusive monstros, que eles poderiam encontrar. Muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros. Outros achavam que a terra era plana e, portanto, a navegar para o fim, a caravela poderia cair no grande abismo. Diante de tudo isso, planejar bem a viagem era de extrema importância. E como vimos no capítulo anterior das grandes navegações, da expansão marítima, aliás, os europeus contavam com embarcações com instrumentos de navegação. Vamos agora para a página 95. As principais viagens financiadas por Portugal
foram as de Bartolomeu Dias. Olha ele aqui, ó. Bartolomeu Dias. Olha ele, gente. Bartolomeu Dias. Veja. As principais viagens financiadas por Portugal foram as de Bartolomeu Dias. Então, era financiadas as viagens dele. Então, ele tinha mais recurso. Entre 1487 e 1488, o financiamento dessas viagens por Portugal objetivava o ingresso no reino de Prestes João, o príncipe africano. Olha ele aqui, ó. O príncipe africano, Prestes João, príncipe africano, certo? Visando extrair desse local marfim, ouro, cavalos, especiarias, tapetes, ráfia, entre outros produtos. Ele atravessou o Cabo das Tormentas, hoje denominado Cabo da Boa Esperança, batizado por esse nome por Dom João II, dada a prosperidade mercantil que se esperava. Olha aqui, gente. Fica aqui Bartolomeu e o príncipe africano. Olha aqui. Aqui foi as grandes navegações, que tem no livro de vocês. Estão vendo? Foi por onde eles navegaram. Vejam, no nosso livro a gente tem a cor verde, foi a navegação de Bartolomeu Dias. O verde, esse verde, ó, certo? Olha aqui. Calicut. Ele saiu de Lisboa, ó, foi até Calicut. Bartolomeu Dias. Vimos também esse vermelhinho. O vermelhinho é Vasco da Gama, certo? Ó, que ele saiu de Lisboa, ó, e também para Calicut. Então aqui temos o vermelho e o verde. Tá faltando o azulzinho. O azulzinho está aqui no livro de vocês, certo? Que foi o caminho que fez na embarcação, na grande navegação de Pedro Álvares Cabral. Olha ele aqui, Pedro Álvares Cabral. Então, ó, saiu de Lisboa, tudo para um determinado mesmo local, Calicut. Certo, gente? Pronto? Vamos continuar. Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Vasco da Gama, cadê você? Olha ele aqui. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, minha gente, foram os grandes, ó, navegadores. Esses aqui, ó. Esses três, os grandes navegadores. Bartolomeu Dias, Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama. Fizeram a mesma rota. Quando as viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi a de Colombo, que embora tivesse pensado que havia chegado às Índias, na verdade, chegando ao continente americano, o engano foi descoberto por outro navegador, Américo Vespúcio, cujo nome deu origem ao nome do continente América. Esse aqui, ele descobriu que a Terra era e é redonda, não é isso? Mas o grande navegador também que fez a rota foi Américo Vespúcio, que em homenagem a ele colocou o nome de América, Américo, né? Os continentes americanos. Vamos agora para a página 97, mais curiosidades. As navegações portuguesas. Portugal reunia melhores condições geográficas e econômicas, porque eles tinham mais recursos. Por isso, deu início às grandes navegações. Os portugueses estavam interessados em descobrir novas mercadorias para vender. O rei de Portugal queria também ampliar ainda mais o seu comércio. Eles já viviam bem, já tinham bastante recurso, mas o rei de Portugal queria mais e mais, para expandir mais e crescer mais ainda o comércio.
Para facilitar as navegações, Portugal contava com a escola de Sagres. Contudo, não há confirmação da existência dessa escola na época. Possivelmente, provavelmente, se tratava de uma reunião de sábios matemáticos, astrônomos e cartógrafos que pesquisavam e discutiam como melhorar a arte da navegação. Era uma escola que provavelmente não tem registro que existiu. Então era tipo assim, uma escola de reunia pessoas sábias, estudiosos, pesquisadores, que se reuniam para tentar buscar melhorias. Os portugueses deram início às suas viagens contando e contornando o oeste da África. Várias tentativas foram feitas até que, em 1488, o navegador Bartolomeu Dias atravessou o sul da África, cruzando o Cabo das Tormentas, assim chamado porque nessa região o mar era muito agitado. 10 anos depois, uma expedição comandada por Vasco da Gama, que utilizou a mesma rota, seguida por Bartolomeu Dias, fez a primeira viagem completa às Índias, chegando à cidade de Calicut. Bom, a mesma rota deles era Calicut. Observe que eles iam navegando e paravam lá, certo? Então, agora vai vir a continuação do nosso assunto, que eu vou deixar por conta de tia Rafaela. Oi, gente! Cheguei, né, para dar continuidade à nossa aula de História. Vamos pegar, vocês já estão com o livro de História, agora vamos dar continuidade na página 98. Tia Rafaela vai falar um pouquinho sobre as navegações espanholas, tá? O navegador italiano Cristóvão Colombo também pretendia chegar às Índias, navegando em direção ao Ocidente. Então, Cristóvão Colombo, ele era um navegador italiano, tá? Mas ele também tinha a intenção de chegar aonde? Às Índias. Porque todos queriam chegar às Índias. Por causa das grandes especiarias que valiam muito dinheiro na Europa, não é verdade? Vamos só recordar que especiarias seriam essas. Seria cravo, gengibre, noz moscada, canela, pimenta, né? Então são especiarias que só existiam na época na Índia. Mas lá na Europa valia muito dinheiro, não é? Na outra aula vocês viram os valores de cada uma dessas especiarias, tá? Para realizar esse efeito, ele contou com a ajuda dos reis da Espanha, Fernando e Isabel. O rei da Espanha, tá certo? Ele ajudou muito Cristóvão Colombo, né? Ele, vamos dizer assim, ele confiou, né? Para que ele chegasse nos objetivos que eles queriam, que financiaram sua expedição. Colombo, que já havia enviado o projeto dessa viagem ao rei de Portugal, primeiro, e depois aos reis de Aragão e de Castela. Os reis deram a Colombo o dinheiro necessário para armar uma expedição composta por 3 caravelas. Tá certo? Então esses reis deram todo o apoio a Cristóvão Colombo, né? Deram dinheiro para que ele pudesse compor suas caravelas e sair em viagem. Suas caravelas seriam as 3 caravelas, conhecidas como Santa Maria, Pinta e Nina. Então essas 3 caravelas foram que navegaram com Cristóvão Colombo, né? Ele foi responsável por essas 3 caravelas que saíram em busca, tá? No ano de 1942, Colombo partiu com suas 3 caravelas do porto de Palos, na Espanha, acompanhado de homens fortes e corajosos. Foram muitas dificuldades enfrentadas por Colombo e sua tripulação, que em determinado momento pensaram em desistir. Mas Colombo era persistente e teimava em seguir adiante. Finalmente, na madrugada do dia 12 de outubro de 1492, a caravela de Pinta
foi dado um tiro de canhão, sinal de terra à vista. Acabava de ser avistada a ilha de Guaianani, atual Bahamas. Colombo morreu em 1506, convencido que suas expedições tinham sido realizadas ao longo da costa oriental da Ásia. Anos mais tarde, o navegador Américo Vespúcio, olha aqui Américo Vespúcio, utilizado da mesma rota, comprovou que a terra descoberta era um novo continente. Essa terra recebeu o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio. Assim, Cristóvão Colombo descobriu as Américas sem saber. Então, a gente entende o seguinte, que Cristóvão Colombo foi a pessoa que descobriu sobre a América. Só que ele não sabia que tinha feito essa descoberta, né? Então, Américo Vespúcio foi que, vamos dizer assim, disse, falou, comprovou que ali era um novo continente, né? Que aqui está mostrando o nosso continente América. E a gente sabe que está dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. E recebeu esse nome de América em homenagem a Américo Vespúcio, tá certo? O Tratado de Tordesilhas. Em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha, sempre Portugal e Espanha são os países da Europa que sempre dominaram as grandes navegações, tá? Sempre estavam em destaque, sempre estavam querendo descobrir novas terras, né? Novas riquezas para seu país. Esse país passaram a disputar a conquista dos territórios descobertos. Entretanto, para que não houvesse conflito de interesses, foi assinado entre esses países um acordo, que foi o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7 de junho de 1494, que determinava uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde. As terras descobertas até essa linha seriam dominadas por Portugal, e as que estivessem após seriam dominadas pela Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas, minha gente, foi uma linha imaginária, certo? Que Portugal e Espanha fizeram, tá? Isso aqui está representando por essa linha vermelha, só que essa linha é imaginária. Então, as terras que estivessem deste lado do oceano pertenceriam a Portugal. E as outras terras, do outro lado, pertenceriam à Espanha. Ou seja, nem a Espanha poderia invadir as terras portuguesas e nem os portugueses poderiam invadir a terra que pertencesse à Espanha, certo? Então, isso aqui foi um tratado que foi feito entre esses dois países, um acordo, vamos dizer assim, certo? Aí agora eu pergunto a vocês, será que os outros países, fora Portugal e Espanha, eles aceitaram esse tratado que foram feitos entre esses dois países? Não é? Então, vamos dar continuidade à nossa história. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já se sabia que essas ficariam sob o domínio de Portugal, porque se encontravam antes das linhas imaginárias. Ou seja, aqui é o mesmo tratado, tá certo, gente? Só que nessa imagem está mostrando o nosso país, o Brasil, tá? Então, a parte que está em amarelo era terras que pertenciam a Portugal, tá bom? E essa outra parte, todas essas outras terras que estão de verde, pertenciam à Espanha. Nenhum poderia invadir a terra do outro, tá? Só que outros países, como a Inglaterra, Holanda e França, não reconheciam tal acordo. Por isso, não respeitavam. Então, aqui está os três países que não aceitavam esse Tratado de Tordesilhas, não respeitavam, né? Era a Inglaterra, a Holanda e a França. Eles não respeitavam. Ou seja, para eles, essa linha imaginária, esse tratado, não existia, tá? Então, esses países passaram a ocupar e a dominar as terras que Portugal e Espanha achavam que eram suas.
Além disso, esses países também passaram a piratear embarcações financiadas por Portugal e Espanha. Então, observa que esses 3 países, não aceitando esse tratado de Tordesilhas, que foi feito entre Portugal e Espanha, eles começaram, além de invadir essas terras, porque eram terras enormes, né, de uma extensão muito grande, eles começaram a piratear, não é? Piratear o quê? Embarcações, né? E não só embarcações, viu? Riquezas também. O que ele encontrasse de riquezas nessas terras, eles também faziam, eles pirateavam, tá certo? Então, o Tratado de Tordesilhas foi feito através de um acordo entre Portugal e Espanha, né? Essa linha era uma linha imaginária, não é? A gente vê aqui, visualiza, mas ela não existiu na realidade. Eles imaginaram e fizeram a divisão de terras, tá? O lado que tivesse do Oceano Atlântico ia pertencer às terras portuguesas, né? A Portugal. E do outro lado ia pertencer à Espanha. Nenhum dos 2 países poderiam invadir a outra parte, né? E eles fizeram isso por quê? Porque eles sempre estavam em busca de riquezas. Ou seja, o que Portugal conseguisse de riqueza aqui desse lado, a Espanha não poderia mexer, não poderia tocar, que a riqueza só seria dele. E vice-versa, né? Se a Espanha encontrasse riquezas desse outro lado, os portugueses não poderiam invadir e pegar essas riquezas para eles, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Façam a leitura com calma e atenção e depois respondam as atividades propostas sobre o assunto, tá certo? Tchauzinho!